11 lições sobre a virtude. Comentário ao segundo livro da Ética de Aristóteles, por Santo Tomás de Aquino. Tradução e apresentação de Tiago Tondinelli, canal Leconde. Lição 4. As obras da virtude e as obras de arte. A diferença entre a virtude e a arte, as condições para a bondade nas obras, sobre a boa disposição da alma. Após o filósofo ter mostrado que as virtudes são causadas pelas obras, nessa lição ele estabelece uma dúvida que dificulta o entendimento do tema. Para expor esta dúvida, o estagirita se utiliza de 3 considerações. Na primeira, movimenta seu raciocínio, expondo-nos a dúvida. Na segunda, ele a resolve. Na terceira, determinando o sentido último da questão, ele conclui, expondo-nos a sua real intenção. Eis aqui a dúvida de Aristóteles. Podemos aplicar o seguinte raciocínio para as virtudes. Se elas são consideradas semelhantes às artes, e estas se dão de modo que ninguém possa produzir uma obra de arte se não possuir previamente seus fundamentos científicos, isto é, a respectiva arte como a obra gramatical própria somente do gramático ou a musical do músico, então o capaz de executar obras justas teria de ser apenas o homem justo, as obras de temperança somente o temperante, e assim para todas as virtudes. Portanto, não nos parece verdadeiro o que foi dito acima, que todos os homens, ao fazer ações justas, tornam-se justos, ou ao executar ações temperantes, tornam-se temperantes. Mas ele nos resolve esta dúvida de 2 maneiras. Primeiro, Aristóteles rejeita o que foi proposto na dúvida como definição de arte. Segundo, trata da semelhança entre as virtudes e as artes, presente na mesma questão. Aristóteles nos diz não podermos afirmar que qualquer um, executando corretamente a gramática, seja necessariamente um gramático, isto é, detentor da arte da gramática. Isso porque não é incomum que alguém execute uma obra gramatical, falando corretamente com uma norma culta, e não pela arte, mas por acaso. Por exemplo, quando o idiota pronuncia casualmente uma locução gramatical congruente, ou a repita sem consciência plena de sua função sistêmica. Podemos perceber uma suposição que corrobora a afirmação acima. Quando alguém repete um exemplo, como um ator representando um professor, mas que tenha decorado locuções gramaticais corretas, observando continuamente um mestre de gramática. Neste caso, ele executa a arte gramatical, mas não é um mestre dela. Devemos julgar o gramático por sua obra gramatical, isto é, julgá-lo gramaticalmente, conforme os princípios e fundamentos da ciência que possui. Em seguida, em 2 raciocínios, ele põe abaixo a semelhança entre virtude e arte apresentada no problema, e em seguida expõe-nos a sua conclusão. Ele afirma que não há igualdade entre as artes e as virtudes, pois as obras feitas pelas artes possuem em si o que lhes é pertinente ao bem-estar, ou seja, possuem em sua própria operação a finalidade última da arte a que pertencem. Isso se comprova pelo fato da arte ser a razão reta das coisas criadas por ela, como fora dito no 6º livro da Ética. A execução da obra de arte é a operação que ocorre no exterior da matéria. A sua ação corresponde à perfeição da coisa exteriorizada. Por isso, neste tipo de ação, o bem da arte corresponde ao objeto exteriormente concretizado. A arte é suficiente para o seu bem, estando em total dependência dos sujeitos que a concretizam, porque a consciência da obra de arte depende da habilidade dos que a executam.
Todavia, as virtudes são princípios das ações e não transitam na matéria exterior, mas permanecem nos próprios agentes, em sua interioridade. Por isso, nas virtudes, as ações é que correspondem às perfeições do agente, não se influenciando pela obra exteriorizada. O bem destas ações virtuosas não está na obra executada, mas permanece no próprio agente que a executa. Para definirmos uma obra como feita por homens justos e temperantes, não basta que as analisemos, chamando-as de boas por si, mas é necessário que os seus executores as tenham concretizado pelo devido modo. E como descobrimos o devido modo das ações virtuosas? Há 3 condições para que as obras sejam devidamente reconhecidas como boas. A primeira refere-se ao intelecto ou à razão. Alguém que execute uma obra de virtude não está a operá-la por ignorância ou por acaso, mas sabe conscientemente o que faz. A segunda é especificada pelo ponto de vista da virtude apetitiva, porque devemos prestar atenção em 2 situações determinantes. Nas ações virtuosas, não devemos agir por paixão, como, por exemplo, quando alguém executa uma obra virtuosa por temor. Para sermos virtuosos, devemos agir por nossa própria escolha. Além disso, a obra virtuosa não busca outra finalidade a não ser a própria virtude que lhe é inerente. Não age pela virtude quem só busca lucro ou vanglória, mas é virtuosa a obra cuja finalidade encontra-se em si mesma. O homem virtuoso, isto é, o possuidor do hábito da virtude, se compraz na medida da conveniência de seu hábito e não da sua utilidade. A terceira condição trata da razão do hábito. O hábito virtuoso deve ser constante e firme por si mesmo, mas também deve ser imóvel, porque a escolha virtuosa prevalecerá, não podendo ser alterada por qualquer elemento exterior. Mas todo este raciocínio não vale para as artes, porque elas apenas dependem do primeiro destes conceitos, isto é, do conhecer. Alguém pode ser um bom artífice mesmo sem nunca ter escolhido agir conforme esta arte, ou ter perseverado em suas obras. O conhecimento possui uma qualidade nula ou fraca para tornar o homem virtuoso, porque isto consiste inteiramente nas outras condições, isto é, naquelas que ocorrem pela repetição frequente das ações virtuosas. O hábito é gerado por escolhas convenientes, nas quais os homens ficam imóveis, repetindo-as frequentemente. Por fim, o estagirita apresenta a sua conclusão dizendo que as coisas executadas são chamadas de justas e temperantes quando similares às ações dos justos e dos temperantes. Não é obrigatório que todo agente seja justo e temperante, mas é certo que quem age em conformidade com as 3 condições acima ditas tem de ser chamado de justo e de temperante. É comum que pessoas inicialmente ajam segundo ações justas e temperantes, mas elas não as fazem do mesmo modo que os justos e temperantes, porque é pela repetição de tais ações que se constroem os hábitos, e não por mera realização esporádica deles. Se alguém indaga-nos de que modo isso é possível, já que não há qualquer coisa capaz de passar da potência para o ato com os próprios esforços, Aristóteles dá a resposta a esta pergunta, dizendo que a perfeição da virtude moral em relação ao tema que tratamos consiste na situação em que o apetite é regulado pela razão. Mas os primeiros princípios da razão nos são naturalmente introduzidos,
estando presentes nas operações e nas especulações. Como chegamos a certos conhecimentos por meio de nossa própria investigação pessoal, obtendo-os em ato e individualmente, porque nos utilizamos dos princípios previamente conhecidos, se estivermos a agir em conformidade com os princípios da razão prática, seremos homens virtuosos em ato. Aristóteles primeiro conclui o propósito de sua questão, para somente depois clarear o erro que foi apresentado nesta lição, sendo que é deste raciocínio que nasce a possibilidade do estagirita chegar ao seu principal pensamento e seu mais alto intento. Ele afirma ser por estes atos que o agente torna-se temperante e justo, executando exatamente as obras próprias da temperança e da justiça. Por isso, o homem é justo quando executa as obras justas, mas quando não as executa, não cria as ações de virtude, nunca se esforçando para alcançá-las. Neste caso, não foi nem será capaz de bondade e de virtude, sendo nulo seu esforço para alcançá-las. Em seguida, argumenta acerca de erros de alguns homens que não estão a executar obras de virtude, mas, refugiando-se nos raciocínios filosóficos sobre as virtudes, acreditam ser bons, só pelo fato de filosofarem. Estes estudiosos da virtude são similares aos enfermos que solícita e atenciosamente ouvem os mandamentos e normas emitidos pelos médicos, mas, caprichosamente, não seguem o que lhe foi ordenado. Aristóteles relaciona a filosofia com a cura da alma, tal qual o remédio com a cura do corpo. Portanto, os que ouvem os preceitos dos médicos, mas não os seguem, nunca estarão corporalmente bem dispostos. E os que fazem o mesmo em relação aos documentos morais dos filósofos, isto é, são bons ouvintes, mas maus seguidores, nunca terão uma alma bem disposta.